Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer mais uma receita aqui daqueles lanches da Sara. Esse aqui é um que a gente come bastante quando a gente vai no centro, tem que fazer alguma coisa de médico. Eu não sei o nome, mas se não me engano em alguns lugares chamam de joelho, tá? Eu vou fazer aqui, só eu vou preparar na forma de duas formas. Essa massa que vocês estão vendo é aquela mesma massa que eu faço na outra receita pra vocês, tá? E se vocês têm uma massa que dá certo, vocês podem utilizar essa mesma massa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu já separei minha massa em 4. Vou abrir agora aqui a minha massa. E essa massa eu vou passar requeijão e linguiça suína, tá? Pode ser a calabresa, pode ser a apimentada, pode ser a que vocês quiserem utilizar. Se quiser fazer um recheio tipo de pizza também, com tomate, queijo e orégano, dá pra fazer. Se quiser botar um azeite de oliva, quiser colocar uma azeitona também, tá? Fica à vontade do que vocês gostam de fazer, de frango, catupiry, cheddar. Então aqui eu vou abrir minha massa, vou deixar ela meio que fininha, não vou deixar ela muito grossa. Porque são dois motivos. Um, que vai assar. Então, no assar, tu vai deixar ele descansar e vai crescer mais um pouquinho a massa. E o outro motivo é que eu esqueci que essa farinha já tinha fermento, né? Que era o fermento de bolo, que cresce com o calor do forno. E eu acabei colocando mais fermento de pão, tá? Então, ela tá bem macia. Deixa eu mostrar aqui a outra pra vocês, ó. Tá bem espichenta. E eu vou fazer ela aqui pra vocês, tá? Então, eu já deixei aberto aqui, ó, o meu requeijão. Não estão pagando, mas se quiser pagar, paga nós aí. Eu vou passar aqui em todo o meu... em toda a minha massa. Espalhar bem. E aí eu venho fechando. Esse primeiro aqui eu vou fazer é o formato diferente, tá? Que eu vou deixar na forma pra gente comer que nem um pão recheado, tá? Podia até ter afinado mais essa massa aqui. Mas eu vejo agora direitinho e já aviso pra vocês se eu faço... qual que eu faço primeiro, tá? Tá aqui, ó, espalha bem. E aí eu vou vir com a carne que eu vou usar de recheio aqui. Ó, eu já deixei ela assim, tá? Ralada. Porque eu tô sem liquidificador, sem processador, triturador aqui. Mas vocês podem fazer da forma que for melhor aí pra vocês, tá? Aqui eu dei uma congelada nela pra ela ficar mais dura e eu conseguir passar no ralador, tá? Que é esses ralador manual mesmo, não é ralador de elétrico. Então aqui eu vou colocar, vou espalhar na minha massa. Então eu comecei a colocar assim, agora que eu lembrei que esse aqui eu ia fazer o outro, né? Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou espalhar mais um pouquinho, eu vou fazer esse aqui, o da forma normal, tá? E aí aqui esse, que é o que eu vou fazer na forma normal, né, me decidi já. Esse aqui eu vou fazer rolinho, ó. E depois de fazer o rolinho eu vou cortar ele, tá?
Então, esse mesmo rolinho aqui dá pra fazer ele. E na hora de modelar, deixa ele um pouco mais fino aqui e trança, tá? Aí fica uma trança salgada pra colocar no forno. Deixa eu pausar aqui pra pegar minha forma. Ó, gente, voltei. Então esse aqui, ó, eu vou deixar mais ou menos 2 dedos de distância, tá? Deixa eu fazer louco. E aí eu vou cortar, ó, 2 dedos. E corto. 2. E corto. Por que eu tô fazendo assim, pequenininho, tá? Eu poderia fazer assim, e aí fazer uns lanchinhos pequenininhos pra Sara. Mas esse aqui eu vou colocar deitado na forma. Então, não tem tanta necessidade assim do tamanho. Só que ele vai ficar sem espaço, então ele vai crescer pra cima em vez de ir pros lados, tá? Porque as bundinhas, né, as pontinhas do pão eu também vou utilizar. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho mais pra cá. Deixa eu botar mais pra cá, fica melhor. Então eu vou colocar eles tudo de em pezinho, ó. Falei deitado, mas é em pé, tá? E esses aqui eles vão crescer pros lados, o que tiver de espaço pra crescer, e o restante vai crescer pra cima, tá? Mas é que eu deixo só um pouquinho, não vai ser muito, ó. Toma bem. Lava a mão. Botar 3 pro meio. Tô cheio de pirulito. O resto eu vou deixar aqui assim mais espaçadinho, tá, gente? Ó, tá vendo só? Então esse aqui eu vou colocar direto no forno. E não direto, né? Eu vou deixar ele crescer e depois ele vai pro forno, tá? Não vou mexer em mais nada. O outro que eu vou fazer, eu tô sem ovo aqui, eu esqueci de pegar no mercado na hora que eu fui. Então, eu vou fazer ele sem pincelar o ovo nele, tá? Sem pincelar a gema. Mas dá pra fazer com a gema e dá pra passar café também, tá? O café sem açúcar, tu passa por cima, ele fica douradinho e brilhoso como se fosse ovo, tá? Então, vou ver aqui se eu passo ou não, mas provavelmente eu não vou passar. Então, esse aqui eu já vou deixar descansando e vou abrir mais uma massa. Então aqui eu vou botar mais um pouco de farinha. E aí, esse aqui eu vou passar o requeijão e o recheio nele diferente, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa daquele de lá, mas um pouquinho só diferente. Então, ó, eu vou virando e vou tentando deixar mais quadradinho, tá? E pra aquele de lá que eu já fiz, a massa podia ser bem fininha, porque como ia ter mais camadas de massa ali, depois ele ia dar uma melhorada, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, pra vocês poderem ver um pouco melhor o que eu vou fazer, tá? Então, ó, passar o requeijão bem espalhadinho. E aqui eu vou colocar o meu recheio.
mais concentrado num ponto só, porque na hora que eu fechar vocês vão entender, tá? Então aqui, ó, já coloquei meu recheio. Vou botar um pouquinho mais aqui na ponta. Eu vou, ó, trazer uma aba. Eu trouxe essa aba pra cá. Agora eu vou virar. Sei mais ou menos tanto que vai dar. Então eu corto. Aqui minha massa, tá? E esse aqui eu vou cortar mais ou menos em 3, tá? E esse aqui é o que vai ser pro lanche da Sara, tá? Então, vou colocar ele assim na forma. E vou deixar ele crescer. Que vai ser mais ou menos tempo que de uma hora. Um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, não sei, enfim, tá? Vai depender da temperatura aqui. Aqui eu vou fazer assim, ó. Daí eu vou fazer acho que mais 2 aqui. Que dá certinho pra semana dela. E aí eu tenho mais metade da massa ali. Que daí eu vou abrir. E essa outra metade eu vou fazer o que dá de lanchezinho assim pra ela. E aí o restante eu vou fazer de pão, tá? Então de novo aqui, ó, gente. Vou colocar aqui o recheio. Esse aqui eu até vou espalhar do jeito que eu espalhei o primeiro. Esse aqui vai dar um pouquinho mais. Então, ó. Como eu tô fazendo aquele tamanho ali, ó. Tá vendo aí? Então, ó. Vem com metade da massa. Outra metade da massa também. Aqui, ó, já vou cortar mais ou menos no meio. Precisava saber onde que ia dar. E vou virar. Tá? Tá meio magrinho assim? Tá, mas depois na forma ele vai se ajeitar, tá bom? Então agora eu vou pausar pra ver se eu consigo fazer mais uma aqui, porque me sobrou pouco recheio e pouco requeijão. Provavelmente eu vou fazer do outro. E esse que eu deixo pra semana dela, tá? Vou pausar aqui um pouquinho.